Jesus. Nós vamos com a palavra de Deus. E eu hoje de manhã estava falando que eu estou batendo naquela teclazinha, né? Jesus ele disse assim: ouvir e entender. Se a gente vier na igreja, a gente ouve, mas não entende, atrapalha um pouco as nossas bênçãos, nossos milagres, aquele projeto que Deus tem na nossa vida. Porque quando Deus me escolheu e escolheu você, Ele não escolheu a gente em vão. Ele escolheu a gente para uma bênção, para nos guiar, nos levar, para sermos mais que vencedores, né, aqui na terra, e nos guiar até a porta da salvação, que é a vida eterna. Mas, para a gente alcançar isso, não depende só de Deus, depende também de nós. Ouvir, entender, obedecer, porque a chave da bênção é a obediência, entendeu? Quando você sai da obediência a Deus, você pode até não perder, mas atrasa muito suas bênçãos. E alguns perdem mesmo. Porque hoje de manhã eu estava pregando sobre aquele povo lá do deserto, aquele povo lá do deserto, que eles eram para ter alcançado aquela bênção, eles eram para ter alcançado em 40 dias. Deus estava guiando eles até a terra prometida. Em 40 dias eles eram para ter chegado até a terra prometida. Mas não por causa de Deus, nem por causa do bichinho lá, né, do inimigo, também não foi por causa do inimigo. Você não vê falar de, o diabo pediu eles de entrar na terra prometida. Não. Mas por causa do próprio coração deles. Hoje de manhã eu estava pregando que um dos nossos piores inimigos, aquele que você tem que batalhar para vencer, aquele que é um desafio muito grande você vencer ele, é você mesmo, somos nós mesmos. Porque às vezes nós temos mania, temos hábitos, temos coisas que a gente não concorda com o que Deus está falando. Você entendeu? Isso aí acaba a gente sendo o nosso próprio inimigo. Porque quando nós... Isso é uma coisa, gente, que é 100% verdade. Guarda no seu coração. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, nós não concordamos com o que Deus está falando, isso está escrito, pessoal. A palavra de Deus... Na sua Bíblia talvez esteja assim também, Sagradas Escrituras, ou Bíblia Sagrada. O que é sagrado? É uma coisa muito santa. Então, se o negócio está escrito aqui, Deus colocou aqui, se a palavra de Deus, e mesmo assim eu não aceito, isso é uma coisa muito séria. Eu estou discordando. Quando eu discordo do que a Bíblia está falando, eu estou discordando do próprio Deus. Eu estou discordando do próprio Jesus, porque Jesus, ele é o quê? Ele é verbo, ele é palavra de Deus. Entendeu? E se eu discordar de Jesus, como que eu vou? Como andar os dois juntos se não estiver de acordo? Como é que eu vou andar com Deus se eu não concordo com o que ele fala? Aí é meio complicado se andar com Deus. Então, quando nós não concordamos com a palavra, nós não concordamos com os ensinamentos de Deus, com o que Deus está mandando a gente fazer, os mandamentos, o problema somos nós, não é mais Deus, também não é também o inimigo. Porque algumas pessoas, eu estou falando essa semana todinha sobre isso, e o meu pastor pregou sobre isso, e quinta-feira eu fui lá que um pastor amigo lá, nosso, né, que estava pregando lá no culto de ação de graças, que foi aniversário do meu irmão, ele também estava pregando a mesma coisa, e eu concordo. Nós não estamos aqui para defender o maligno, nós não somos advogados do maligno. Só que nem tudo é um diabo, gente, porque ele não pode sair invadindo a sua vida.
Ele, para destruir você ou destruir sua família, ele precisa de uma brecha. Ele vai tentar arrumar um jeitinho de entrar. Pastor, mas por onde? Aí é você que tem que examinar a sua vida. Não estou dizendo que ele entrou na sua vida e que está na sua vida, mas se você perceber a presença dele, você tem que procurar que aonde que é que está acontecendo. Pastor, como é que eu sei quando está na presença dele? Porque você já orou. Tem coisa que você tem que ser perseverante, mas tem coisa que você percebe que é o diabo que está fazendo. Você está entendendo? Por onde que ele está entrando? Pode ser quando eu paro para falar mal de alguém, pode ser quando eu não perdoo, pode ser quando eu minto, pode ser quando eu não aceito que Deus falou para ele. Você tem que procurar onde que é. Então, nem tudo é o diabo. Tem coisa que somos nós. Nós é o pior inimigo que tem sobre nós. Ele tem cabeça dura. Então, o povo lá de Israel, eles não conseguiram alcançar a bênção, ficaram lá zonzando há 40 anos e mesmo assim a maior parte deles não entraram. Por quê? Qual era o problema daquele povo, pessoal? Eles resistiam a Deus e resistiam a Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o porta-voz de Deus, era um homem que Deus usava para ensinar aquele povo. Deus escolheu você, ele vai trazer você para um lugar onde ele vai usar alguém para te ensinar. Deus não aparece lá no seu quarto, no seu banheiro, fulano de tal. Meu Deus, quem é? Sou eu, Senhor, não é assim não. Deus sempre usa alguém. Ele vai usar o anjo da igreja, você congrega. Pastor, que anjo da igreja? O anjo vai falar comigo, mas no Apocalipse está escrito que os pastores, as pastoras são anjos da igreja que Deus usa para falar com a pessoa, para te explicando a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você está entendendo? O ruim, pessoal, é que quando a gente não faz o que Deus manda, presta bem atenção. Isso não é maldição, praga, nada disso não. Isso é uma experiência. Você vai indo, mas as coisas vão dar errado. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, o mais certo mesmo é a gente prestar atenção e obedecer a palavra de Deus. E lá no livro eu vou explicar a vocês aqui como não é através de revelação, de sapateado. Vai nessa não, irmão. Tem gente que pega o demônio não, né? O demônio que pega o demônio, sei lá quem está pegando quem é, entendeu? E faz mal baile com o demônio dentro da igreja. Olha aqui, demônio manifestado, roda aí, de bichinho roda. Ah lá, com o poder de Deus está descendo, irmão. A Bíblia diz o seguinte: ninguém nos engane. Você está entendendo? Uma pessoa de Deus não precisa ficar lá discutindo com o diabo 2 horas para ele sair. Você vai dar a ordem, ele vai sair em nome de Jesus. Segundo, que o demônio sair, não precisa rodar, quebrar essas cadeiras todas da igreja. Eu nunca vi Jesus expulsar um demônio assim. Depois quebrou a cidade toda, a sinagoga toda, saiu o demônio. Nunca vi isso. Eu vi Jesus dar uma ordem: sai deles. O demônio saiu. Você está entendendo? Nunca vi Jesus ficar pegando, gente, aqui o demônio, olha, precisa você fazer isso, escandalizar os outros. Isso é até errado. Tem gente que deixa, né? Mas, por exemplo, você podia pegar uma pessoa aqui, manifestar, que às vezes acontece na igreja, aí filma a cara da pessoa manifestar, depois a pessoa pode botar até na justiça, viu? Danos morais. Para que fazer isso? Porque o diabo está ali, mas é a pessoa, gente. Expôs a imagem da pessoa. Você está entendendo? E outra coisa, para que você vai fazer isso? Só para me mostrar que eu sou de Deus. Deus não precisa disso. Toda pessoa que é de Deus, ela é discreta. O Senhor disse o seguinte, que o Senhor falou que Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Toda pessoa que é de Deus, ela já entendeu que Ele cresça
que eu diminua, que ele apareça. Não, entendeu? Não é o pregador que vem chegar, oh, que demônio, eu não preciso disso, né? Precisa você fazer, a pessoa fazer isso, expor as pessoas, né, o ridículo para mostrar que é de Deus. A pessoa sabe que você é de Deus. Não é só por expulsar demônio, não, por aí mesmo, não é. É pela atitude da pessoa, pelo fruto. Você conhece a árvore. Você vê, você sente quando o Espírito Santo está naquela pessoa. A pessoa não é uma pessoa robusta, a pessoa não quer ser melhor do que você, a pessoa trata todo mundo bem, porque Deus mora nela, ama todo mundo. Não precisa você ficar provando, entendeu? Nada. A maior prova que Deus mora em você é a sua mansidão. Sua mansidão, sua humildade. Não precisa nada disso. Então, às vezes, tem pessoas que se iludem, pensam que, se eu for ali no pontinho, todo mundo roda, vai mudar minha vida. Não, você vai rodar também. Não vai acontecer isso. Entendeu? Agora, se você vier para a palavra de Deus, aí não. Você vem para a palavra de Deus, na palavra de Deus tem poder. Olha o que Jesus falou lá no livro de Jeremias, pessoal. Olha como na palavra de Deus as coisas funcionam. Ó. Jeremias capítulo 1. Você está ouvindo a palavra? É Deus que está falando ali através da palavra. Pastora então vai mudar a sua história, vai acontecer. Glória a Deus. Mas você tem que vigiar. Jesus falou para fazer duas coisas. O que ele mandou fazer, pessoal, para não cair em tentação? Orai e vigiai. O maligno, ele não está satisfeito de ter perdido você. Você entendeu? Quando você veio para a presença de Deus, você batizou, entregou a sua vida a Jesus, você está pensando que ele está satisfeito com isso? O sonho dele era resgatar você. O sonho do diabo era viver por aí igual estava antigamente. Pelada, cheirando, é isso que ele queria que eu fizesse. Eu acho que ele deve até sonhar com isso. Se ela voltar. Entendeu? É verdade. A mesma coisa você. Tem aquilo que você fazia de errado lá atrás? Já é doido para você voltar a fazer a vontade dele. Então ele vai tentar você de tudo quanto é jeito. Entendeu? Ele vai tentar você. Quando ele vê que não consegue de um jeito, ele vai tentar de outro, ele vai tentar arrumar alguém para botar no seu caminho, para te perturbar, só para ver se tira a sua paz, tira o teu sossego, se você se explode com a pessoa, alguma coisa ele vai fazer. Como, por exemplo, a Suza está lá no trabalho dela, ela é tendente lá, né? O diabo, de vez em quando, vai tentar arrumar alguém para tratar ela mal, ela é cheia de paciência explicando o remédio, você vai querer tacar o remédio em cima dela, porque o diabo é assim. Se não está entendendo a luz e as trevas, não se dá. Então ele está vendo a Suza lá muito bem, cantando louvor, ele já mira de longe. A Bíblia diz o seguinte: não tem tentação, senão humana. Aí a pessoa leva lá o remédio, daqui a pouco o remédio errado, colocando na culpa dela. A senhora trouxe a receita, entendeu? Porque o diabo funciona desse jeito. Ele tem que tentar derrubar você. Ou não é isso, é uma piadinha, uma inveja. Às vezes você está no seu trabalho, tem uma pessoa que inveja você, por causa do teu talento, por causa do seu desempenho. Às vezes o patrão gosta do teu trabalho, aí sempre tem que tomar birra do outro, porque, entendeu? Queria estar no seu lugar. Então, tudo isso a gente tem que aprender a lidar sem você deixar manchar o seu coração. Pastor, mas joga piada para mim. Você não joga para ela, você não é bonitinho, não joga piada para os outros, deixa ela jogar sozinha, entendeu? Não, você pio, quer jogar piada para ela também, não. Ele quer que você revida, ele quer que você pague mal por mal. Você tem que vigiar, que isso aí são a armadilha do diabo, para ver se você cai. Até na rua, se deixar, não aparecer uma para te xingar por nada. Você, meu Deus, que nada, eu só passando na rua. Mas ele precisa manchar seu coração, gente. Ele vai fazer como? Ele é um espírito. E em espírito ele não vai conseguir pegar você. Ele tem que arrumar alguém. Para espírito dá para ver se tira teu juízo. Entendeu? Uma pessoa que te cobra sua pontazinha mascada, para ver se você se irrita, entendeu? Mas eu não gastei, tá?
Posso fazer nada, senhora. Entendeu? Posso fazer nada. É isso que a pessoa fala para você. Coisa séria. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Lá no Jeremias, capítulo 1, versículo. Jeremias, capítulo 1, lá no versículo. No versículo 12, pessoal. Jeremias 1, 12. Glória a Deus. Amém? Jeremias 1, capítulo 12. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. E disse-me, Senhor, não, e disse-me o Senhor, viste bem, é isso? Porque isso é Deus que está falando. Deus falou lá para Jeremias, viste bem. Por quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é velar, pessoal? O que é velar? Quem sabe o que é velar? Você já foi no velório? A pessoa foi para velar o corpo? Já? O que é velar? Não é vela não, gente. Não é vela não, é velar. É diferente. O que é velar? Hã? É vigiar. Você está entendendo? Velar é vigiar. Deus está falando assim, eu velo, eu vigio a minha palavra para cumpri-la. Você está entendendo? Se você está crendo na palavra de Deus, ele não vai poder falhar. Por quê? Porque se ele falhar, ele vai estar falhando com a própria palavra dele. Deus tem muito compromisso com o que ele fala. Por isso que ele disse assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz. Então, Deus, ele vigia o que ele fala. O que ele fala tem que se cumprir. Só não vai se cumprir em duas hipóteses na sua vida. Só tem duas maneiras que a palavra de Deus pode falhar. Só essas duas. Não tem mais como falhar. Pastor, quais são as duas? Primeiro, se você não crê. Se você não crê, a Bíblia diz que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando para você a palavra dele. Você não está crendo, não tem preço. Entendeu? Lá naquele povo lá de Nazaré, aonde foi? Nazaré mesmo, né? Jesus tinha pregado em tudo quanto é lugar, ele tinha feito milagre em tudo quanto é lugar. Mas ali naquela cidade, ele não pôde, não é que ele não queria, não, ele não pôde fazer obras maravilhosas. Apenas curou uns poucos enfermos e pôs-lhe as mãos. Estava admirado de quê, pessoal? Da incredulidade deles. Então, Jesus queria fazer, mas não pôde, por causa da incredulidade deles. Entendeu? Então, nessa hipótese, a palavra de Deus pode falhar. Não que a palavra falhou, mas a sua fé na palavra falhou. Né? Pode cancelar a palavra de Deus na sua vida, quando você não crê. Pastor, e qual é o outro motivo? Se você estiver em pecado. Aí a palavra de Deus não tem como se cumprir. Por quê? Porque no Isaías 59, versículo 1, está escrito que as nossas iniquidades fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. E encobre o seu rosto para que ele não veja a gente, para que ele não nos ouça. Então, os pecados, nosso pecado faz uma separação de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Só tem essas duas possibilidades de falhar. Mas se você não está em pecado, você está crendo, pode ter certeza que ela vai cumprir. Não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Você está entendendo? Não tem demônio, não tem potestade, não tem principado, não tem legião de demônio que consiga
impedir o milagre na sua vida, a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Por isso que as legiões vão lutar para fazer você entrar em pecado. Ele sabe que se você não estiver em pecado, estiver crendo, acabou, ele não vai poder impedir. Aí a única maneira dele te impedir, o que ele vai tentar fazer? Tentar fazer você pecar. Pastora, como que ele faz eu pecar? Gente, não deixa nada te distrair agora não. Tem gente que vem para a igreja e não consegue ouvir a palavra de jeito nenhum. Sabe que a pessoa vai para a escola? A pessoa foi para a escola, não foi? Aí a professora está lá, beabá, farbá, B com E, faz B, vai lá, né? Aí tá, daqui a pouco vem a prova da pessoa. B com A faz o quê? Não sei, não prestei atenção. E B com E? Aí vai lá e bota B. A pessoa vai ser o quê, pessoal? Reprovado. E no mundo espiritual isso acontece. Quando você vem para a igreja, você não presta atenção, lá fora o diabo vai querer armar uma armadilha para você. E você, de vez de ficar firme com Deus, vencer aquela tentação, você cai, porque você não prestou atenção na palavra. A palavra que você precisava para vencer o demônio, você não prestou atenção. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o que Jesus usou para vencer o diabo? E se ele não tem a palavra, ele ia vencer por quê? Porque quando você sair daqui, lá fora você vai ser tentado. Todos nós somos tentados. Pastora, a senhora é tentada? A única pessoa que não é tentada, só se ela for um cadáver. Ela já morreu, já vai tentada para quê? Pode ficar falando lá no esqueleto, lá que ela não vai me ouvir. Agora, se a pessoa está viva, ela vai ser tentada. Eu, você, todos nós. Só que você tem que estar preparado para vencer aquela tentação. Mas, pastor, como é que eu vou me preparar? E que eu te falo, você tem que receber a palavra. Você vem para a igreja, você tem que prestar atenção muito bem no que Deus está falando. Que é para quando o diabo vier todo satisfeito trazer aquela tentação, ele vai quebrar a cara. Você vai logo, está escrito. Mas está escrito, você vai vencer ele. Agora, se você não tiver a palavra, que é a espada do Espírito, e ela é o escudo da fé, que é a fé pelo ouvido, você vai ser toda hora que você atropelado. Daqui a pouco você cansa. Não quero mais não, mas é você que está deixando o bichinho te vencer. Você tem que se preparar. Se você sabe que você foi convocado para uma guerra, você vai para a guerra como? Sem arma. Aí o comandante estava querendo te preparar lá, né? Porque tem uns testes de resistência, aquela coisa toda. Não, pode deixar que eu já sei. Bom, quando vier os tanques de guerra, os troços lá, você não precisa de nada. Você está dormindo no meio da guerra, irmão. Está dormindo no meio da guerra, não, irmão. Tem que batalhar. Glória a Deus, você tem que estar preparado. Então, vamos saber como é a comandante. Então, o demônio, ele sabia que para impedir você de vencer, para tirar você da presença dele, ele precisa fazer você pecar. Mas como? Vamos lá, pessoal. Até vou ver esse caderninho para você anotar isso. Como que ele vai fazer você pecar? O diabo, ele não consegue vencer você pela força. Porque você estando com Deus, não tem como ele vencer você. 1000 cairão do seu lado, 10.000 ao seu direito, mas não chegará a se atingir. Você não vai ser atingido. Você está entendendo? É impossível o diabo vencer você com Jesus. Todas as batalhas que você entrar com Jesus, você vai vencer. Eu estava dando um exemplo de Sansão. Sansão era um juiz do estado de Israel. A força de Sansão era do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e se apossava sobre Sansão. Vinha e ia embora. Porque naquela época Jesus ainda não tinha descido na terra. Hoje não. Depois que Jesus subiu para o céu, ele falou que eis que eu vos envio o Consolador e ele ficará convosco. Hoje em dia, olha, o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, nós teríamos que ter uma força 3, 4 vezes, 10 vezes mais do que o Sansão. Sansão só ia lá e saía. Nós, o Espírito Santo vai estar em nós.
Então, o que acontece? O diabo tentou de tudo vencer o Sansão pela força. Ele usava lá aqueles homens lá. Teve 1000 homens que tentou cercar o Sansão para matar, ele não conseguiu. Eles perceberam que a força do Sansão era sobrenatural, a força dele era a força de Deus. Então o que o diabo fez? Arrumou uma estratégia para vencer o Sansão. Ele percebeu que o Sansão ele era fraquinho, porque isso aí tem homem, desculpa falar, tá? Mas a gente tem que falar, a gente é até pastor, a gente tem que abrir o verbo. Tem homem que ele pensa que é muito homem, porque vai ali, pega uma mulher, pega duas, não, você está sendo fraco, infelizmente, e o diabo está falando você de marionete, só isso. Você está cedendo ao pecado. A Bíblia diz que o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então, no mundo espiritual, essa pessoa não é um garanhão, não, é um escravo. É uma escrava, você está entendendo? Você seria uma pessoa liberta, livre. Você é livre, não é quando você sai por aí, eu sou livre, eu bebo a hora que eu quero, eu saio com quem eu quiser, eu sou livre. Não, você não é livre, você é escravo do pecado. Livre é quando você fala não para essas coisas. Você está entendendo? Livre é quando você não cai na tentação. Livre é quando o diabo traz isso para você e você fala não na cara dele, eu não vou, eu sou livre. Você está entendendo? Isso é ser livre. Então tem gente que acha que liberdade é sair por aí fazendo tudo o que quer. Não, a pessoa é escrava do diabo. O diabo está fazendo uma de marionete. Igual eu, na época eu bebia, fumava, cheirava. Saía toda marrenta. Na minha mente eu estava crente que estava abafando o que o diabo estava fazendo escrava. Eu não fazia minha vontade, eu não tinha vontade própria. Eu estava lá com a minha família, feliz da vida, o diabo falava, vai beber. Pronto, começava a beber. Dali, entendeu? Eu sofria porque eu não queria viver aquela vida, mas o diabo me escravizava, eu era escrava dele. Você está entendendo? A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. A pessoa não está sendo livre, não. Tem gente que acha que está abafando, mas amanhã, depois, quando ela enxergar, o demônio mente, né? Ele é mentiroso, ele vai se deixar, ele arruma lá uns 10, 20 anos lá para lamber seu pé. Que nem o pastor Mauro falou lá domingo, né? Tu é a mulher mais bonita desse Brasil. Tem tanta mulher no Brasil bonita. Só você que é mais bonita, você tá entendendo? Irmão, vigia. Cuidado com essas brandices. O homem é a mesma coisa, porque você tem muito valor para Deus e você tem muito valor para o diabo também. O diabo é doido para ganhar sua alma. Para isso que ele puder fazer, para te seduzir para o lado dele, ele faz, irmão. Eu estou falando que isso aconteceu um dia desse comigo, eu mostrei até a Natasha lá, não foi? Uma pessoa aí, que eu até excluí aí no meu Face aí, que não era daqui, do Brasil, era de fora. Aí mandou uma mensagem para mim, olha, como é que ele falou, né? Eu nunca vi uma mulher no Brasil. Você é a mulher mais linda que eu vi no Brasil. Eu comecei a rir. A Natasha falou, por que você está rindo? Eu falei, gente, eu sou brasileira. O Brasil é um dos lugares considerado que tem as mulheres mais bonitas. Por isso que os gringos às vezes vêm até de fora para ver a mulher no carnaval. Tem muito gringo que vem para cá, brasileirinho sambando aí, aquela coisa. O que tem de mulher linda nesse Brasil, gente? Você acha que eu sou a mulher mais linda do Brasil? Claro que não! Você tá entendendo? Eu ria, Natália, olha que você tá indo. O diabo tá pensando que eu vou cair na vida. Além de tudo, ele é um mentiroso. Você tá entendendo? Você vê como ele é mentiroso. Mentiroso, pai da mentira. Então ele precisa botar colírio nos olhos dele, irmão. Porque tem tanta mulher bonita por aí, principalmente no Brasil. Então ele não tá chegando direito. Você tá entendendo? Então cuidado com esse negócio, que aquilo ali sobe pro seu coração, daqui a pouco você tá. Nossa, sou a mulher mais. Tá entendendo? Aí daqui a pouco você cai na brandice. A mesma coisa em um homem. Às vezes você estava lá no mundão, lá não aparecia nada. Estava uma seca, ninguém nem olhava para sua cara. No fundo do poço, no buraco. Aí você começa a vir para a igreja. É sério, irmão, isso acontece. Você começa a buscar Jesus e você agora é o cara. Não, aparece. Desculpa falar, tá? Eu vou falar numa linguagem que o pessoal entenda.
Não vem barulho não, tá? É só avião. Porque o diabo ele vai querer te tentar com uma coisinha. Não, ele vai querer te tentar com uma coisa que é para te tentar mesmo. Aquele negócio que você olhou assim, cara, nunca apareceu uma pessoa assim na minha vida antes, desde quando eu nasci. Entendeu? Irmão, você vai olhar assim, você, poxa, eu não posso, sei lá, será que eu desperdiço essa oportunidade? Nunca ninguém assim deu em cima de mim desse jeito. Você está entendendo? É uma coisa que até os outros que estão do seu lado vão pensar, cara, olha, o que você tem? Entendeu? É sério. Aí você não entende que aquilo ali, desculpa falar, tá? Você não entende que aquilo é uma pombagira manifestada ali, você vai o quê? Caraca, sou o cara. Caiu, irmão. Caiu. Depois a bichinha vai toda se requebrando lá no centro. Lá. Eu peguei ele. E aí? É sério. O meu pastor estava falando uma vez lá do cara que ele era pastor, solteiro. E aí ia lá pregar, tal. E tinha uma irmãzinha, né? Que não era bem uma irmãzinha, porque o joio e o trigo cresce como? Junto. Você está pensando que o diabo se infiltra, não? Cuidado. Aí a irmãzinha começou a paquerar o pastor, né? Solteira, aquela coisa toda. Todo dia depois do culto chamava o pastor para, poxa, pastor, tem que me levar lá em casa, não sei o quê. Aí um dia o pastor foi levar ela e ficou. Entendeu? Aí ela morava lá no alto, lá não sei de onde. Aí o pastor caiu dentro. Entendeu? Caiu da tentação. Saiu da graça. E passou a noite toda lá com a menina. Aí no outro dia de manhã, o que ele faz? Ele deixou a menina lá, né? Ficou dormindo. E ele veio para a igreja. E aí foi e tal. Mas, irmão, preste atenção. A Bíblia diz que a pessoa ter um relacionamento sexual antes do casamento está errado. Ele sempre estava realmente interessado na menina dele, se ele disse que era de Deus, que não era de Deus, o certo não era namorado, trato direitinho, não, ele foi do jeito que foi. Aí o pastor disse que no outro dia ele está lá na igreja, de manhã, e começou a orar, como sempre acontecia naquela igreja, o demônio manifestou dentro da igreja, manifestou numa mulher lá. E aí ele foi para expulsar o demônio, a igreja assim, ó. E ele, demônio, sai agora, em nome de Jesus. Aí ele manifestou a pombagira, toda se requebrando. Aí ele, sai em nome de Jesus. Eu saí, é assim também. Passou a noite toda comigo na frente da igreja assim mesmo. Fizemos isso, tudo que ele fez com a mulher lá. Agora você vai me mandar embora? Caraca, no meio da igreja. Aí ele entendeu quem estava na mulher. O Chico estava lá, manifestou dentro da igreja, envergonhou ele dentro da igreja. O pastor disse que esse não é o meu pastor não, tá gente? Esse é outro pastor. O pastor estava contando essa história. Aí disse que o pastor entregou o microfone lá, saiu envergonhado, nunca mais ouviu falar do pastor. Se com vergonha ele parou de pregar, não sei. Você está entendendo? Ixi, estava ali, gente. Irmão, a gente tem muito que aprender no mundo espiritual, tá? Já para derrubar uma pessoa, ele faz. Então, o que ele fez? Ele fez isso com Sansão. Ele com Deus não tinha como ele derrubar o Sansão. Ele arrumou uma armadilha. Na força não consegue. O diabo na força não consegue vencer você. Então ele vai armar uma situação. Então ele já viu que a fraqueza do Sansão era o quê? Mulher, podia ver uma mulher. Tem gente que a fraqueza da pessoa é dinheiro, vende até a mãe. Entendeu? Vende até se mostrar lá nas notinhas de 100, a pessoa vende até a mãe dele. Vendeu Jesus? Pontos da concupiscência a pessoa não consegue. Aparecer uma pessoa, a pessoa fica carente sozinha lá. Ela perde o juízo. Você está entendendo? Aí o diabo viu que Sansão era fraquinho nessa parte. Ele podia ver uma mulher.
exatamente isso que o diabo usou. Ele usou uma mulher, entendeu? Para poder derrubar o Sansão, arrumar uma armadilha para ele. Tinha que descobrir qual era, acabar com a força dele. Não dava para ser a força, então vão armar uma armadilha, uma cilada. E aí ele arrumou aquela cilada ali, o Sansão caiu no bom patinho, morreu. Entendeu? Ele era juiz do povo de Israel. Você entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Você tem que enxergar aquilo ali, peraí. Se você guardar isso aqui que eu vou te falar, você não vai cair nisso. Vamos lá em 1 Coríntios. Você tem que ter cuidado, vigia. Quem é doido para destruir família, doido para destruir casamento, doido para destruir a pessoa. Hã? Ele não desiste. E isso aí não é só homem, não. Mulher também, tá? Mulher também. Tem mulher que passa cada tempo. Viu aquela mulher? Viu o que o diabo fez naquela mulher daquela reportagem daquele mendigo? Tu viu? Mulher doida, irmão. Entendeu? Foi ali mesmo com o mendigo. Você me fez a consciência da carne. O diabo estava doido para botar o nome dela no ventilador. O morador de rua lá ficou se achando, tá? Todo marrento lá. Peguei uma dona. Coisa séria. Entendeu? Gente, a gente fica pensando assim, como é que a pessoa cai e não bate, gente, nessa? O nome da mulher foi pro ventilador, todo mundo ficou sabendo. Entendeu? Ela ficou, sei lá, ficou uma vergonha pra ela aqui, gente. O marido dela ali, ela ia lá pra dentro do cara. Tô falando que era morador de rua, não, mas que tipo de concupiscência é essa, mano? Igual cachorro, uma ali dentro do carro mesmo. Esquisito o troço. Você não tá entendendo? Tem mulher também que às vezes cai nessas armadilhas. Entendeu? O diabo só estava querendo levar ela mesmo para espalhar para todo mundo. Você entendeu? É esquisito o próximo. É igual uma irmã, que eu não estou citando o nome, não vou citar nome, aqui a gente não cita nome para não escandalizar. Eu avisei, eu pregando sobre isso aqui, eu estou falando, gente, cuidado com esse negócio de paixão, que são as concupiscências. Às vezes o cara, quando ele quer seduzir a mulher, ele não mostra um defeito. Ele é o melhor cara do mundo, entendeu? Ele é cavalheiro, né? Cavaleiro é aquele que monta no cavalo. Cavalheiro é aquele. Ele é cavalheiro, ele é romântico, ele dá flor e dá rosa, ele dá o que você quiser, entendeu? Ele faz tudo para conseguir o que ele quer. Depois que consegue, aí que você vai ver quem é que estava ali. E aí eu estava pregando isso aqui, a mulher caiu numa dessas. Eu chego para ele, Vitória, o que foi? Você não sabe o que aconteceu comigo. A senhora tinha pregado isso. Mas aí tinha uma pessoa lá me cortejando lá e tal. Ah, pastor, eu caí na tentação. Saí com o cara me dava todo dia aqueles elogiozinhos, todo dia, eu já estava sozinha mesmo. Eu estava meio sozinha, meio carente e tal, todo dia ele me elogiando, quando foi um dia dele. Ele já se disse que separou da mulher dele e tal, foi. Depois que eu fui, misericórdia. Olha, eu me arrependi. O cara falou, voltou para a mulher dele, mas falou tanta coisa ruim de mim. A mulher voltou e ainda falou, você acha mesmo que eu ia largar minha mulher para ficar com você? Você é muito ruim. E saiu espalhando para todo mundo na rua. Que ficou com ela, que fez isso, que deixou de fazer. Ela passou cheia de vergonha de sair na rua. Bem que a senhora avisou e eu não ouvi. Eu falei, pois é. Que ele queria fazer isso mesmo, vergonhar você. E até vocês dormirem juntos, o diabo estava fingindo. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. E depois ele se rebela. Ele mostra as garrinhas, que não é nada disso. Hã? Igual estava vendo um caso aí, um casal, que o que a mulher fez? A mulher, o cara casado, ele saiu, a mulher tinha uma empregada e não
confiava na empregada. Quando foi um dia, pegou lá no computador um negócio dele lá, desconfiou e foi conversar com a empregada, para tirar as dúvidas, né? A empregada, gente, o diabo, ele sabe como trabalhar. Ela deu mole para o marido da mulher, dormiu com o marido da mulher, depois foi lá e contou para a patroa. Porque eu sou mais nova do que você, eu gosto de ficar comigo. Olha só, porque às vezes o diabo, ele faz isso, ele sai com a pessoa, depois tá pensando que ele não vai lá querer destruir o teu casamento. Vai sim, então, caiu. Entendeu? Aí foi lá, disse que dormiu na cama dela com o marido dela. Aí a mulher perdeu a cabeça lá, a mulher do cara, pegou a arma, deu um tiro na cabeça dela, matou ela. E o cara, ó, estava no chão, quando escutou o tiro, meteu o pé. Aquele pessoal vai me matar também. A mulher foi presa e destruiu a família. Eu fiquei pensando, que cara bobão, né? Acabou com a família, estava vendo lá uma família bonita. Eles tinham um comércio, vivia bem, a mulher não era, mulher dele não era feia. Acabou a família. Ela foi presa, a menina morreu. Ele, não sei se ele vai continuar se aventurando por aí, até pegou uma doença morrer também. Daqui a pouco ficava mexendo com a filha dos outros, a mulher dos outros estava morrendo. Falei, pô, vamos destruir o casamento. E a mulher saiu com ele e depois o diabo se revelou, né? Que foi lá falar para a mulher dele. Tem mulher que faz isso. O diabo usa. Foi comigo, agora eu vou lá contar tudinho, acabar com essa palhaçada de casamento. É sério. Aí destrói uma família de 30, 40 anos junto. Entendeu? É sério. Então a gente tem que vigiar muito. Então ele está falando aqui, lá no 1 Coríntios 10, lá no versículo. Olha como é que ele vem, ó. 1 Coríntios 10, versículo 13. Acharam aí? 1 Coríntios 10, versículo 13. Amém? Oi, mãe, Deus abençoe. Boa noite, mãe. Também te amo, tá? Então, pessoal, acharam? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não, vamos pegar o 12 para a gente entender melhor. Abra o coração de se entender, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé. O que cuidar estar em pé? Você está caminhando direitinho com Deus, não está? Está se esforçando para se aproximar de Jesus, para acertar a sua vida. Às vezes tem tanta coisa errada para acertar, tanta coisa ruim. Você está lutando para acertar as coisinhas. Você está de pé? Cuida. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Pastor, cair como? Tropeçar e cair? Não, você cair na tentação. Cuidado para você não cair na tentação, nas armadilhas, nas ciladas. O diabo, você está de pé. Tu acha que o diabo está doido para te derrubar? Você é muito inocente, menina. Tu acha que ele quer ver você? Gente, Deus, ele quer ver o nosso bem. Deus não tem prazer no nosso bem. Deus é galardoador dos que buscam. Deus quer que você vença. Mas nós temos oponentes que lutam contra nós. Nós temos um adversário que luta contra a nossa felicidade, que tenta impedir a sua felicidade, que tenta impedir as suas bênçãos, tenta impedir a salvação da sua família. Você está entendendo? Tenta impedir o seu sonho. Pastor, quem é o adversário? A Bíblia já diz. O diabo, o vosso adversário. Ele anda em vosso derredor, lá procurando quem possa tragar. O diabo, ele é o nosso adversário. Ele luta contra você. Se você quiser lutar contra ele, orando, apresentando jejum, vigiando, usando a palavra contra ele, ouvindo a palavra direitinho, se você quiser lutar contra ele, ele vai lutar contra você. Pastor, e se eu não quiser lutar? Se você não quiser lutar, não orar, não buscar Deus, ele vai lutar contra você do mesmo jeito. Você não tem opção. Ou você luta, ou você vai apanhar. Já viu o índio? Você não quero
Você está entendendo? É mais ou menos como se você estivesse nadando. Você está nadando lá naquela partezinha do mar, tem areia ali, ou você nada, ou você afunda, você morre. É a mesma coisa de algum, você luta, ele vai derrubar você, porque ele está lutando contra você. Eu acho que ele vai parar, vai nada. Então ele está falando que você que está de pé, olhe para que você não caia. Não caia o quê? Na tentação. O diabo vai tentar levantar alguma coisa contra você. E como que ele faz isso? Ele está dizendo aqui, ó, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Aí ele está dizendo, não veio sobre vós tentação, senão o quê, pessoal? Senão humana. O diabo vai arrumar alguém para tentar você. Não veio tentação, senão humana. Lá na vida de Sansão, para ele derrubar Sansão, ele teve que usar quem? A Dalila. Você entendeu? Então o diabo sempre vai tentar usar alguém. Lá na vida de Judas, o diabo usou quem? Usou aquele pessoal que ofereceu os 30 moedas a ele. Rapaz, ele te dá 30 moedas. O cara já tinha amor o dinheiro, irmão. Os caras estão fazendo proposta. Entrega a gente, que você vai ficar aí. Pega um dinheirinho maneiro. Ele caiu. Então o diabo sempre vai tentar usar alguém para derrubar você. É uma fofoquinha, vendo falar mal dos outros, querendo jogar você como um pastor. Não é só eu não, pessoal. É nenhum pastor vigível. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, do nada a pessoa falou um troço, começou a querer falar mal de um pastor para mim, e eu cortei logo. Nem conheço o pastor, ele falou. Nem conheço, mas já cortei logo. Porque eu sei que é um pecado pecar com o ungido de Deus. Você está entendendo? Então o diabo vai sempre tentar usar alguém para te provocar uma raiva, uma ira. Você entendeu? Mexer com você, te xingar sua mãe. Alguma coisa assim. Agora minha irmã, eu e minha irmã, quando era pequena, a gente brincava. Uma vez, sem querer, partiu o rabinho da lagartixa. Já viu? Fica pulando. Já viu que ele fica pulando? Aí eu fiquei criança olhando assim, eu estava assim, de boca aberta, de meu rabinho sozinho pulando, desligado do corpo pulando. Eu fiquei assim, mas pô, o rabinho tem vida. Aí a minha irmã da época falou assim, sabe o que tá fazendo? O quê? Tá xingando a nossa mãe. Aí eu na minha mente eu achava que o rabinho estava xingando a nossa mãe. Você tá entendendo? Então tem gente que já vai lutar contra você. Ele vai usar alguém para te xingar, para falar mal de você, para te chamar de feio, alguma coisa. Alguma coisa para tirar você da presença de Deus. Sabe por que ele faz isso? Porque o demônio, eles são espíritos. Porque eles são o seguinte, eles eram anjos. Eles eram anjos. O Lúcifer era um anjo. Ele era um anjo mais bonito, mais sábio lá no céu. Só que ele era tão sábio, tão bonito, que ele começou a se orgulhar. Ele começou a querer lutar para tomar o lugar de Deus. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus, e jogou anjo contra anjo. Você está entendendo? Então, aqueles anjos que se rebelaram lá embaixo, lá em cima, lá embaixo não, lá em cima, eles não nasceram pela barriga de alguém, não. Nós nascemos de modo natural. Eu nasci pelo ventre da minha mãe, você nasceu pelo ventre da sua mãe. Jesus nasceu pelo ventre de Maria. Você está entendendo? Mas o diabo não. O diabo ele não nasceu pelo ventre de mulher nenhuma. Ele foi lançado aqui na terra, ele foi expulso do céu. O nosso corpo se forma onde, pessoal? Dentro do ventre. O diabo não passou por esse processo. Então ele é um espírito, mas que ele não tem corpo. Ele não tem corpo. Porque ele não nasceu no ventre de ninguém. Ele não tem corpo. Então não tem como ele perturbar você, acabar com a sua vida, se ele não tem corpo para isso. Ele precisa usar o corpo de alguém.
Você entendeu? É onde ele vai querer usar, ele entra ali e tenta usar aquela pessoa, onde ele entrou lá no corpo de Dalila, para destruir Sansão, e outros, entrou no corpo de Judas para trair Jesus. Que a Bíblia diz, né? O diabo entrou em Judas, por isso que ele foi lá e traiu. Então o diabo, ele para mexer com você, ele vai precisar usar alguém. E você não entende que a nossa luta não é carne e sangue, você fica debatendo com o diabo, xingando o diabo, ele não tem nem aí. Quanto mais nervoso você ficar, ou nervosa, xingar ele, trair ele, é melhor, gente. Você não está entendendo. Que aí o sonho dele é você estar logo com infarto, logo tão chateado, com raiva e morrer, pronto. Para ele levar você, está entendendo? Tinha uma irmã aqui que eu falava isso com ela, irmã, cuidado com esse negócio de ódio. Qualquer coisa ela se explodiu, qualquer coisa ela se explodiu. Aí o diabo, sabendo disso, ele sempre vai arrumar alguém para tentar te perturbar, porque ele já sabe que você cai. Então o diabo usava a filha dela, falava, irmã, cuidado, olha esse ódio contra a sua filha, você fica discutindo, isso, na verdade, todo mundo está querendo derrubar a senhora. Uma hora a senhora passa mal aí, entrou no ouvido e saiu no outro. Ela continuou, nesse cara ficava brava, chegava aqui brava, que é uma coisa. E uma vez ela chegou aqui brava, pastor, toda hora por mim, que eu estou com uma dor de cabeça, que assim que eu discuti com a minha filha, discuti mesmo, pastor, falei mais verdade. E aí quando eu botei a mão nela, aí ela ficou toda torta, manifestou aqui na frente, porque a pessoa pensa que o ódio não é um espírito, não, é um espírito sim que entra no coração da pessoa. E aí eu expliquei a ela, falei, aconselhei, mas não adiantou. A Bíblia diz que nem todos obedecem o Evangelho. A palavra de Deus diz, você obedeceu o seu pastor. Ela não quis obedecer. Aí o que aconteceu? Ela foi para cá e discutiu com a filha dela. Aí ela teve um AVC. O demônio colocou lá um troço lá no coração dela, ela teve um AVC, ficou uma semana em cima da cama. Toda torta. Aí morreu. Olha para onde o ódio levou ela. Você está entendendo? Mas o que aconteceu com ela? O diabo estava usando a filha dela. Não veio tentação, senão humana. A filha dela não era convertida ainda, o diabo entrava na filha e perturbava ela. Estava na filha e perturbava ela, ela caía. Ela não vigiava. Você entendeu? Você tem que ver. Às vezes o diabo já derrubou a pessoa mais de 10 vezes, mesmo lugar, a pessoa está caindo ali no mesmo lugar. Você tem que pedir força a Deus. Deus me ajuda a não cair mais nisso. Eu sei que minha luta não é carne e sangue, não deixa eu cair nessa armadilha. E aí ele está falando aqui, vamos lá. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, né? Às vezes tem pessoa, pastor, mas não tem como a gente resistir à tentação. Tem sim. Se você pedir força a Deus, você consegue. A gente está falando de pessoas que caíram na tentação, mas também tem gente que resistiu à tentação, tá? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, a mulher de Potifar, ficou pela dona lá para ele, ele resistiu à tentação, ele sabia que Deus que ele servia, ele era santo. E olha que José era bem jovenzinho. Você entendeu? Outras e outras pessoas que resistiram às tentações na Bíblia. Então a gente tem que vigiar, pessoal. A Bíblia diz que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Se você pedir força a Deus, ele está falando que Deus não vai deixar você ser tentado acima das suas forças. Você tem que se apegar com Deus. A pessoa não ora, não faz um jejum, busca Deus, quer vencer a tentação. Mas como? Se a sua carne está à vontade. Você tem que alimentar a sua carne com oração, jejum, a palavra. E aí você está crucificando a sua carne. Agora, se você não faz nada disso, a carne está mandando você. Hoje eu falei, expliquei isso lá. O diabo fez eu pegar. Não, a nossa luta lá no livro de Gálatas, vai escrito que o Espírito milita contra a carne.
Você entendeu? Tem coisas que não é o diabo, é a sua carne. O diabo só está se aproveitando disso para derrubar você. Por exemplo, quem derrubou Sansão? Na sua opinião, quem derrubou Sansão? Pode falar, não é proibido falar. Quem? Oi? Não foi o diabo que derrubou Sansão. Foi a própria concupiscência dele. E se ele não tivesse aquela, não fosse, não tivesse aquela concupiscência por mulher, ele tivesse vigiado mais, ele não teria caído na própria tentação. O diabo só usou Dalila. Mas o desejo foi dele. Não, o diabo não botou a arma, vai com a Dalila agora. Não fez isso, ele foi o que ele quis. Ele sentiu vontade de ir. Então foi o desejo dele. O diabo só usou o desejo dele para poder fazer ele derrubar ele. É igual a Eva. Ah, mas foi o diabo que fez a Eva comer aquela fruta. Não foi, gente. Ela já desejava aquela fruta. Porque a própria Bíblia já fala isso. O diabo não chegou lá, toma, Eva, come essa fruta. Não. O que o diabo falou para ela? É assim que disse Deus. Ele convenceu ela. Não, essa fruta aqui, se você comer, seus olhos vão se abrir e tal. E ela cedeu já um desejo que já tinha no coração dela. Porque a Bíblia diz que ela, vendo que a fruta era desejável aos seus olhos e boa para dar entendimento. Quem falou que era boa para dar entendimento foi o diabo. Mas desejável aos olhos dela, era ela que estava desejando a fruta. O diabo só se aproveitou disso. O diabo estuda você. Vai ver que todo dia o diabo estudava ela no passado. Ai, fica cheirosa. Você está entendendo? Ai, está amarrada, em nome de Jesus, mas eu não posso comer essa fruta. Mas ela já queria. Mas o diabo viu, opa, ela está meio atraída por essa fruta. Quando ela passar aqui, vou convencer ela. Então, quem fez ela pecar foi o próprio desejo dela. O diabo só tentou ela, mas ela que comeu. Entendeu? É igual o Sansão, o diabo tentou ele. Usou uma mulher bonita, vai ver que Dalila era toda cheirosa, toda manhosa, do jeitinho que ele queria, e aí ele caiu. Mas quem foi com Dalila foi ele. O diabo não forçou o Sansão ir lá, não. Você está entendendo? Então o diabo ele vai tentar você. A concupiscência é na sua carne. Você tem que pedir força a Deus para não cair nessa tentação. Aí ele tá, é por isso que tem o Pai Nosso, né? Que nem o pastor pregou lá também. O Pai Nosso tem um trecho do Pai Nosso que está escrito o quê? Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Você tem que pedir isso a Deus. A tentação você vai ter vontade para isso. Tem que pedir força a Deus. Então, ele está dizendo, mas fiel é Deus que não me deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dará o que para você, pessoal? Um escape para que possais suportar. Qual é esse escape, na sua opinião, pessoal? Esse escape é a palavra de Deus. O Senhor dará um escape para você não cair, para você dará um escape para que você possa suportar, para que você não caia. Esse escape foi dado a Jesus lá no deserto. Qual foi o escape de Jesus lá? Ele não cair na tentação. Qual foi o escape? Então, é isso aí. Parabéns. 10. 10 na aula de meio do céu. Então, a palavra de Deus, Jesus já está te dando. É um escape para você se livrar daquilo ali. Aí vem uma pessoa, não, vou fazer um negocinho aí errado. Aí você lembra da palavra, peraí, roubadores não herdarão o reino do céu. Não, vai lá você, eu tô fora. Não, que isso, rapaz? Então, não, tô fora. A palavra é um escape. Vamos ali, tá no muro ali da mureta. Não. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Então você tem a palavra de Deus para você escapar
se contar uma mentirinha, qual é o seu escape? Não, peraí, o diabo é o pai da mentira. Se eu fizer isso, eu estou enrolado. Não vai você. Não, mas o que tem? Não, mentirinha não vai você, eu nem dizer, sou obrigado. Esse é o seu escape, a palavra é o seu escape. É ela que faz você vencer a tentação. O escape de Jesus foi esse, está escrito. O diabo falou, né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou, ó, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha escape. Entendeu? Lança-te daqui para baixo, está escrito, o diabo entregou para ele, está escrito que até os anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Está escrito isso, tá? Salmo 91. Mas Jesus, o que ele fez? Usou o escape, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo desistiu? Não. Aqui, ó, mostrou lá no alto do tempo, tudo isso aqui te darei se prostrar e me adorar. Jesus disse, sai atrás, Satanás, porque também está escrito, somente ao seu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. E aí o diabo saiu, veio os anjos e serviu Jesus, porque ele venceu a tentação. Jesus já está dando para mim e para você o escape. O escape é a palavra dele. Glória a Deus. Outro escape que Jesus está dando para encerrar. Mateus. Só cai se você quiser. Se você não quiser, você vai pedir força a Deus, você vai lutar. Entendeu? Fugir da aparência do mal. Às vezes tem um trocinho lá te tentando, um casozinho te tentando, te paquerando, te tentando. Irmão, se você não quer saber daquilo ali, corta aquilo ali logo. Você já viu que o diabo sai fora, né? Tem gente que fica aceitando a brandice. Você já está percebendo que a pessoa está de segundas intenções. Você conhece. Você já viu? Corta logo. Uma vez tinha um cara aí perturbando minha vida. Inclusive, eu não sei nem quem que deu na cabeça daquele cara. O cara conhecia meu marido, era amigo do meu marido, amigo da onça, né? Ele se dava bem com meu esposo aqui, vinha no culto. Meu esposo arrumou um emprego para ele, entendeu? Meu marido arrumou um emprego para ele. Rapaz, abraçava meu marido e tudo. O meu esposo faleceu e começou todo dia, ele soube, poxa, que pena, meu amigo faleceu. Logo, acho que 2 dias depois, começou a mandar um monte de troço para mim no WhatsApp. Aí eu estou orando, 1h da manhã, estava aí, mas cheio de flor. Eu falei, que mané, flor o quê? Ele falou, todo dia respeito, ele conhecia, né? Meu esposo estava de luta ainda. Eu falei, eu estava amarrado esse demônio. Eu não sabia mexer ainda no WhatsApp. Aí eu pedi, não sei se foi Natasha, foi o Igor, né? Eu falei, bloqueei esse cara. Aí, oi? Não, mas ele nem sabia o que estava acontecendo, não, porque tem coisa que eu tenho que te falar com ele, porque filho é mais ciumento. A menina mas o filho. Mas filho é mais ciumento. O Igor é mais ciumentinho, filho, entendeu? Então, para evitar de ficar nervoso, se eu falasse, eu soltar meia dúzia do cara. Eu para evitar de problema que a gente é de Deus. A amiga diz que a gente é de Deus, a gente busca paz. Eu nem falei para ele, mas eu acho que o que era? Um jeito para bloquear. E aí ele até foi, eu lembro que ele falou, mãe, tem certeza? Bloquear, esse cara não vai. Eu falei, não, bloqueei. Aí ele foi e bloqueou o cara. Uns dias depois, não, de luta ainda. Às vezes eu estava lá triste, discutindo com o meu pai, estava mandando tanto de fruto. Eu cortei logo. Você não quer? Corta logo. Porque às vezes a pessoa te dá uma cantadinha. Você não fala nada, ela te dá bom dia. Às vezes, meu pastor uma vez me ensinou um negócio muito sério. Tem homem que confunde as coisas, sabia? Você está tratando a pessoa bem, porque você é uma pessoa educada, gentil. Entendeu? Por exemplo, a Suza lá, ela trabalha de atendente, né? Às vezes ela vai tratar o cara de carinho. Tem gente que confunde. Tá toda se abrindo. Você tá entendendo? Tem gente que confunde. Daqui a pouco já tá confundindo as coisas. E você soltou um sorriso, mas você está apaixonado por ele. Às vezes acontece isso. Falei, eu que fui dele, aí mandei excluir logo aquilo ali. Você está entendendo? Funciona desse jeito.
Gente, eu brinco, eu fico rindo. Claro que eu procuro respeitar todo mundo aqui dentro da igreja. Eu acho que nenhum de vocês ontem aí tem que falar de correr de respeitei vocês. Mas às vezes eu brinco, eu rio, porque vocês são assim, vocês estão mais tempo aqui no ar. Eu acredito que vocês não vão pensar esse tipo, porque vocês já me conhecem. Você sabe que eu sou uma pessoa de Deus, eu acredito em Deus. Mas tem pessoas aí, homens de fora, assim, que eu não brinco assim não. Nem, o negócio é sério, porque, entendeu? Você ri, pronto, a pessoa não está apaixonada por ela. Então eu trato certo limite, que é para a pessoa não confundir as coisas. Então você já percebeu que aquilo é um demônio, corta logo aquilo ali, irmão. Ah, mas vai ficar com raiva de problema, é dele. Ué, você quer respeitar, né? Fazer o quê? Se ele não tivesse bloqueado, não tinha falado gracinha. Entendeu? Aí você fica ali montinho com vontade, você já percebeu que a pessoa está de má intenção. E você fica assim, a pessoa vai achar. Eu vi no mundo, tá? Então eu sei como é que é. O cara vai achar que você está gostando. É isso que eles falam, está gostando. Mandei perto, a nem me bloqueou, me deu pontinho, você está lá inocente e o cara está achando que você está apaixonado. Coisa séria. Entendeu? Coisa é séria. Então, lá no Mateus 26, você não tem ideia, pessoal, como que eu sou. Eu me dou com todo mundo, eu brinco com todo mundo, mas tem certas ocasiões, certos lugares que eu sou muito séria, tá? Não é que eu sou fechada, ignorante, não, mas eu tenho que ser sério para manter o respeito, senão para mim. Entendeu? Você entender que não errar o alvo. Então, aqui no Mateus 6, outro escape que ele está dando para você não cair na tentação, irmão. Preste atenção. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. No Mateus 26, para encerrar, gente, esse aqui também é um escape também. Vale isso aí, porque quando o bichinho vier, o chifrudinho vier, você já vai saber o que fazer. Glória a Deus. Lá no Mateus 26, no versículo 21, acharei? Não, desculpa, pessoal, é versículo 41. Ele está dizendo assim, ó. Vigiai, Jesus falando, né? Vigiai e orai. Você, às vezes, você ora muito, mas não vigia. Aí você acabou de orar pedindo uma bênção a Deus, veio uma mensagem no zap que é para você falar mal de alguém, fazer fofoca de alguém, ou alguém te xinga no zap, que é para manchar teu coração. Tu acabou de orar, entendeu? Que aí você vai ficar com raiva, pronto, estraga a tua bênção. Tem que vigiar isso. Entendeu? Xingar um jeitinho de tirar você da presença de Deus. Aí ele está dizendo assim, ó, vigiai e orai. É isso? Você tem que vigiar e orar, não pode deixar de orar. Tem gente que cai em tentação porque ela não ora. Ela diz, gente, não custa nada. Não arranca pedaço se você virar para Jesus, Senhor, não me deixe cair nessa tentação. Me livra desse demônio que está usando a alternativa, Bernadette, ou disso, ou daquilo. Entendeu? Não custa nada você pedir a Deus. Tem gente que não pede, aí você cai, porque você sozinho, você não vai conseguir vencer a tentação. Agora, com o Espírito Santo, quando você ora a Deus, o Espírito Santo vem sobre você, e você se torna uma pessoa forte. Olha, vou te falar um negócio, o diabo sai até de perto de você, ele não vai ficar perto de você. O Espírito Santo vem, encostou em você, já era. Demônio, o Espírito Santo tem um fogo consumidor, o diabo não consegue nem ficar perto. Você orou a Deus, pedindo a Deus? Não, então você cai. Você tem que pedir a Deus, não me deixe cair nessa tentação, tira esse pensamento. Às vezes até um pensamento esquisito, pensamento sujo vem na sua cabeça. Você sabe que aquele pensamento não é de Deus, pede a Deus, eu tiro isso de mim. Eu não quero pensar isso, eu não quero falar isso. E vai orando a Deus, você tem que pedir a Deus. Orai e vigiai, cuidado, fica atento.
Aquilo que está vindo sobre a sua vida pode ser uma armadilha para derrubar você. E o diabo tenta você na tua necessidade, sabia? Ele estuda você. Você está lá sem nada para comer dentro de casa. Ai, ele vai começar a arrumar um montão de agiota, um montão de coisa para te perturbar, para ver se você consegue se endividar toda. Alguma coisa que ele vai fazer. Vai te propor um troço errado para você ganhar um dinheiro rápido para resolver seu problema, porque ele sabe que é nessa área que você está precisando. Hã? Se ele sabe que você está meio tristinho, ele vai usar alguém para perturbar, sei lá, entristecer, te magoar, te botar para baixo, para ver se coloca uma depressão em você. Ele é assim, gente. Aí você, poxa, já estava meio triste, ainda bem que o outro fez isso comigo, entendeu? Ele é um oportunista. Ele é um oportunista. Quando Jesus estava com fome, a Bíblia diz que ele teve fome, estava 40 dias sem comer. O que o diabo mandou ele transformar a pedra em quê? Então, vai lá, transforma um doce bonito, cheio de cereja, entendeu? Rapidinho vai resolver seu problema. Se Jesus estivesse meio carente, ele ia falar, por que tu transporta, por que tu não transforma essa pedra aí num pedra bonito? Você não vai entender? O senhor já está aqui sozinho no deserto, você e ela. Ele ia fazer isso. Ele queria que Jesus transformasse a pedra numa dalila, coisa séria. Então o diabo tenta você na sua concupiscência. Ele vê que você já acordou no dia mau. Existe o dia mau? Existe. Você já acorda e tem azia de manhã. Aí você já não está num bom dia. Ele vai arrumar alguém para perturbar você. É para você, poxa, não estava bem. Agora ainda vê essa pessoa me perturbar ainda, aí não. A pessoa acaba xingando, chutando balde, caindo na tentação. Então ele vai tentar você na sua concupiscência. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Vigiai e orai. Não é isso? Para que ele está falando você vigiar e orar, pessoal? Vigiar e orar para que não entreis na tentação, para que você não caia na tentação. Vigia e ora para não cair. Porque ele está dizendo assim, ó, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê, pessoal? A carne é fraca. Eu não vou poder entrar nesse detalhe, senão a gente vai fazer vigília. Mas estudo Gálatas, que vai ter sido? Gálatas, capítulo 5, né? Gálatas 5, versículo 1, estuda lá. A nossa carne, ela milita contra o espírito. Você nasceu num corpo de pecado, pessoal. O seu inimigo, o seu pior inimigo, não é o que está fora de você, não. É você mesmo. Mas por quê, pessoal? Porque a nossa carne, ela nasceu inclinada para o pecado. A nossa carne, ela deseja o pecado. A nossa carne deseja o pecado. O nosso homem interior, que é o nosso espírito, deseja servir a Deus. Lá no espírito você sabe que aquilo está errado. Mas a tua carne deseja o errado. Ela é terrível. Ela sempre vai tentar empurrar você para o pecado. Por isso que quando fala que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, é porque o teu inimigo é a sua carne. É ela que fica tentando você fazer. Você está entendendo? Ela deseja o pecado. O diabo vai lá e dá um empurrãozinho. É isso que você quer? O que eu trouxe para você? Entendeu? É igual a fruta, essa frutinha aí que você quer é pior. Porque ela já sabia que a Eva já estava tentada, a carne da Eva já estava querendo aquela fruta. Você está entendendo? Então cuidado com a sua carne. Sua carne é terrível. Você tem que orar pedir a Deus, não tira isso de mim. Tem gente que vive assim, gente, eu tinha que ler o Gálatas 5. Pena que eu não tenho tempo para dar essa mensagem aqui. Tem gente que vive a carne e fica à vontade. Fica a carne dando para sua parte. Xinga, a pessoa xinga. Vem com raiva, a pessoa xinga. Irmão, pode ser assim, não. Você tem que ser dominado. Deixa eu te explicar uma coisa. Que o meu pastor me explicou para você ter uma ideia. Lá na sua casa, né? Você mora lá. Lá na sua casa, a sua casa manda em você ou você que manda na sua casa? Qual dos dois? Me explica aí.
sua casa que manda em você ou você que manda na sua casa, onde você mora? Hã? Pessoal, você já está tomando café? Hã? Meu Deus do céu, velho! A casa que manda em vocês, pessoal! É vocês, cara! Daqui a pouco vai achar que a casa dele não manda bem desse jeito. Não, não quer. Está com medo de confessar que a casa que manda. Na sua casa, quem manda na sua casa é você, não a sua casa é você. Entendeu? Então, deixa eu te explicar. Você é um espírito que mora no corpo. O teu corpo é uma casa onde você mora. Entendeu? Você, que é o seu eu, o seu espírito, é que tem que mandar, dominar a sua carne, não a sua carne mandar em você. Tem gente que é a carne que manda e o espírito obedece. Faça esquisito, entendeu? Você que tem que dominar ela, não ela mandar em você. Já viu sua casa mandar em você? Não me abre a porta, que você não é. Não, mas você que manda na sua casa. Entendeu? O teu eu, o teu espírito tem que mandar na sua carne. Não é assim não. Vai lá, fica com o Bernardinho. Quem fica com o Bernardinho do quê? Meu corpo aqui é para o Espírito Santo, está amarrado. Você tem que ter domínio próprio. Glória a Deus, senão já era. Então, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Gente, vamos orar. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Não é, irmãos? Deixa eu confirmar aqui. Você leu não, 16, irmãos. Deixa eu conferir aqui só. Não. 16? O que está escrito? Isso, é isso aí. É isso aí. Gálatas 5, versículo 16, né? Se eu fosse você estudar, isso é muito forte, tá? Jesus já deixou marcadinho ali. Vamos orar então em nome de Jesus, gente. Sábado que vem é o dia do culto jovem, tá? Não falte, pessoal, vai ser uma bênção. Natasha, tem gente, olha só, quem não tomou a Santa Ceia aí, vamos tomar a Santa Ceia, tá, pessoal? Tem Santa Ceia ali, e ficar sem comunhão com Jesus é meio complicado. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com muito carinho olhar para a vida dessa pessoa e ajudar essa pessoa que precisa de um milagre, precisa, ó Deus, de uma mudança, precisa, ó Pai, de uma saída, precisa, Deus, de um milagre na sua vida. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor para o Senhor me ajudar essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha tirar essa pessoa do buraco, da dívida, da depressão, do desânimo, da tristeza. Que o Senhor venha, Pai, ajudar essa pessoa, tirar toda doença, todo cansaço, tudo que não é seu, Pai. Toda perturbação, o Senhor venha arrancar da vida dessa pessoa. E que o Senhor me ajudar a abençoar essa pessoa, ela tem direito de ser abençoada, Pai. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando e exigindo que todos os espíritos imundos saiam da vida dessa pessoa, da mente, do corpo, da alma, do espírito. Que saia da visão espiritual, que pegue tudo que é seu e não volte mais. Solta a saúde, casamento, vai embora. Em nome de Jesus, sai do espírito da família. E eu proíbo, em nome de Jesus, de você colocar a mão em qualquer pessoa.
Pai, eu estou abençoando essas pessoas, consagrando o Senhor esse cálice da saúde. Também a água, o copo com água, a água que a pessoa tem na geladeira. Que o Senhor venha colocar o seu poder de cura, de transformação, de libertação. E toda pessoa que tomar, seja liberta, seja livre para a glória do Senhor. E que o Senhor também receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: os que me honram, honrarei. Pai, honra cada pessoa. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, pode beber no cálice da saúde. Glória a Deus. Amém. Beber do cálice da saúde. O pessoal que está em casa, se quiser beber da sua água também, da água que está na geladeira. Gente, eu estou com um projeto aí, que eu ia falar, mas não falei. Eu ia falar hoje, mas não falei desse projeto. Não falei ainda porque eu esqueci. Primeiro eu tenho que pedir autorização para o meu pastor. Se ele autorizar, eu vou fazer. Aí eu falo com vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Primeiro, né? Obedecer a voz, pastor. Então, eu passar primeiro por lá, se ele autorizar, aí eu começo com o projeto aqui. Glória, que é isso aí? Oi? Pode? Acho que está parecendo até a Elsa falando. Não é não? Divisão, divisão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, ó Deus, esse é o teu corpo, que foi dilacerado lá na cruz, para a cura do nosso corpo, Pai. Ó Deus, que foi entregue lá no nosso lugar. E eu autorizo que coma do corpo de Cristo em nome de Jesus. E apresento só esse cálice que é o teu sangue. O sangue da nova aliança, Pai. Aquele sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E eu autorizo que tome em nome de Jesus o sangue de Cristo. Pai, nós agradecemos o Senhor por este momento de comunhão. Eu louvo o Senhor, agradecemos a Ti, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Paz, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe todo o pessoal que fez, tá? Em nome de Jesus, até amanhã, se assim Jesus permitir.